7 anos atrás, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre as músicas mais épicas dos videogames. E naquele mesmo vídeo eu disse que uma das coisas mais importantes que chama a atenção de todos os fãs de games são suas trilhas sonoras, pois são elas que dão um toque a mais aos sentimentos de uma determinada situação dentro do jogo. Se a cena tem tristeza, a música vai ser melancólica. Se a cena tem ação, a música vai ter batidas mais fortes. Porém, como eu também disse antes, algumas trilhas sonoras em jogos são capazes de fazer uma transformação total numa cena de um jogo, capaz de te fazer vibrar com a cena, com a batalha, ou até mesmo se você apenas estiver passando pelas opções do menu de um jogo. E pensando nisso, no Vandelist de hoje, depois de 7 anos, eu vou enfim fazer a segunda parte das 10 trilhas sonoras mais épicas dos videogames. E já que estamos falando de trilhas sonoras épicas, vamos começar com um dos clássicos jogos dos arcades e dos consoles antigos de 16 bits, o Killer Instinct. O que muitos não sabem é que as trilhas desse jogo foram compostas pelo lendário Robin Vinland, da Rare, e mesmo com todas as limitações do Super Nintendo, ela utiliza técnicas avançadas de sampleamento. A introdução usa camadas de sintetizadores digitais combinadas com percussões comprimidas, criando assim a sensação de impacto logo nos primeiros segundos da música de introdução. Além disso, o uso da distorção simulada das guitarras foi feito usando várias samples pré-processados, já que o console não tinha capacidade de gerar esse efeito em tempo real, e é isso que faz com que essa música soe muito mais, entre aspas, pesada do que o hardware realmente permitia. A segunda trilha sonora da nossa lista faz parte de um dos jogos que redefiniu a sua franquia e tornou-se um FPS clássico atemporal, o Call of Duty Black Ops 2. Aqui nós temos uma composição assinada pelo Jack Wall, que mistura elementos de música eletrônica com a orquestra cinematográfica. Essa faixa trabalha muito com o sound design, ou seja, não é só a música, mas também uma textura sonora, e é por isso que ela é chamada de Rare Earth Elements. Os graves dela são extremamente reforçados com um sub-bass sintetizado, enquanto que os agudos dela trazem arpejos digitais que criam uma tensão constante. E a mixagem dessa trilha é feita para imersão total, com dinâmica controlada para que não estourasse durante os momentos de ação intensa, que é algo essencial em jogos de tiro. A terceira trilha sonora que eu separei para essa lista faz parte de um jogo que eu tenho muitas horas jogadas só na geração do PS3, que é o Street Fighter 4. A trilha é um exemplo perfeito de fusão entre jazz, rock e música eletrônica. A sua composição utiliza grooves sincopados com uma bateria programada e que foi combinada com samples de instrumentos reais. Um detalhe importante é o uso de sidechain compression, o que dá a impressão de que certos elementos da música, entre aspas, respirem junto com as batidas, criando aquele efeito pulsante que combina perfeitamente com o ritmo da luta. Além disso, os timbres foram pensados para não interferir nos efeitos sonoros dos golpes durante as gameplays, cujo cenário em que ela toca é uma paragem de ônibus chamada de Pit Stop 109.
A quarta trilha sonora da nossa lista faz parte de uma continuação que tem uma das melhores trilhas já feitas, o Assassin's Creed Brotherhood. Aqui, o Jesper Kyd fez algo impressionante. Ele misturou elementos clássicos com uma ambiência digital. A trilha utiliza reverbs longos e profundos, criando assim uma sensação de espaço aberto, como se você realmente estivesse saindo andando pelos campos da Roma de 1500. Outro ponto técnico importante é o uso de escalas modais, que fogem do padrão maior-menor tradicional e dão aquele tom mais histórico e imersivo a essa música. É uma trilha pensada não só para ser ouvida, mas para ser sentida no ambiente do jogo, e é por isso que ela é chamada de Rome Countryside. A quinta trilha sonora com certeza está guardada no coração de muitos dos fãs de uma franquia que assustou muito ao longo dos tempos: Resident Evil 3. A música é um exemplo clássico de minimalismo bem aplicado, pois ela usa poucos instrumentos, geralmente um piano e alguns pads suaves, mas com uma mixagem lindamente limpa, e tudo isso faz o tema da Save Room. O segredo está no espaçamento entre as notas e no uso dos silêncios, uma das coisas mais essenciais para criar a sensação de segurança que faz o perfeito contraste com o terror do jogo. Tecnicamente, ela usa frequências médias mais suaves e evita até os extremos, justamente para criar a sensação de calma no subconsciente do jogador antes de partir para o terror de novo. A sexta trilha sonora da nossa lista marcou uma geração de jogadores com sua sensação de adrenalina e a sua trilha sonora impecável, Need for Speed Most Wanted. Aqui a pegada muda completamente. A trilha aposta em batidas eletrônicas com uma forte influência do breakbeat e do industrial, mas ela não tem um nome tão fácil de se lembrar, porque ela se chama The Man. O BPM mais acelerado dela ajuda a transmitir a sensação de velocidade de uma corrida, enquanto que os loops são construídos para se repetir sem causar uma sensação de chatice durante uma longa perseguição. A masterização dessa trilha é mais agressiva, entre muitas aspas, com uma compressão elevada para manter uma amplitude de volume constante e intenso, algo que é comum em jogos de corrida. A sétima trilha sonora faz parte de um dos jogos que eu zerei recentemente e superou as minhas expectativas quanto à história dele, que é o Dante's Inferno.
Essa trilha que eu escolhi é fortemente inspirada em músicas corais e orquestrais que ganham destaque técnico pelo uso de coros em latim, os quais foram gravadas em múltiplas camadas para criar um efeito épico. E não é à toa que ela se chama Redemption. As cordas dessa música utilizam técnicas como staccato e legato, que são alternados justamente para criar aquela sensação de tensão e liberação ao longo da música, porque a música cresce e diminui constantemente, para que essa possa acompanhar justamente a intensidade da cena do jogo e causar uma sensação emocional nela. A oitava trilha sonora traz consigo aquela sensação de devastação e de destruição, e principalmente de perda de esperança, mas que é recuperada dentro de si mesma quando ela chega na parte do final, e ela tá justamente no Naruto Ultimate Ninja Storm 2. E essa composição trabalha muito bem com o contraste, já que ela começa com tons baixos e sombrios, usando cordas e sintetizadores, e aos poucos surgem os elementos mais agudos e intensos de Pain Destroy Konoha. Tecnicamente há um uso forte de layering, que é a técnica onde vários instrumentos tocam juntos para criar uma parede sonora mais densa. E isso ajuda a transmitir a destruição e o caos da cena, enquanto que a progressão harmônica traz uma sensação de reconstrução no final. A nona trilha sonora dessa lista também é de uns jogos clássicos dos PCs com MS-DOS e que foi polêmico demais por causa da temática dele, que é o Doom de 1993. Essa aqui é histórica. Composta pelo lendário Bob Prince, ela foi inspirada diretamente em riffs de bandas de metal da época e que recebeu o criativo nome de At Doom's Gate, ou Nos Portões da Condenação. Por causa das limitações técnicas, a música usa muito MIDI, significando que os seus instrumentos são todos simulados. Só que mesmo assim, a composição da faixa tem a sua eficiência, porque são riffs repetitivos, bateria marcada e uma estrutura até que simples e que acaba sendo bem poderosa. O segredo está justamente no ritmo e na energia, e mesmo sendo limitada, ela consegue entregar uma identidade sonora única. A última trilha sonora é a melhor composição feita para um jogo de luta, só que é uma pena que ele sofreu com a sua péssima produção, que é o Mortal Kombat 1. E
E essa é para fechar justamente a nossa lista, pois essa é uma trilha que mostra um contraste até interessante entre composição e produção. A música em si é construída de um jeito muito bem feito, pois conta com instrumentos tradicionais orientais com uma orquestra moderna, fazendo a Wuxi Academy ser uma obra de arte. Mas o problema tá na mixagem e na implementação dessa faixa dentro do jogo, que em alguns momentos acaba não valorizando totalmente os detalhes da composição. Só que ainda assim, tecnicamente, ela usa escalas pentatônicas e até instrumentos como flautas e percussões típicas do Japão, o que cria uma identidade forte e temática de um jogo de luta tão importante quanto Mortal Kombat. Então, meus caros nerds de plantão, chegamos ao fim de mais um Vandlist. Se você quiser ajudar o canal a crescer, tem o link do meu LivePix para vocês me ajudarem financeiramente no canal e melhorar ainda mais as produções futuras. E assim eu não vou precisar ficar dependente de uma futura monetização desse canal aqui ou de qualquer outro canal meu. Além disso, inscrevam-se no canal, ativem as suas notificações, compartilhem os vídeos e sigam as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, porque aí vocês vão ficar sabendo das novidades. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!